para a Rússia, e lá na Rússia aí eu voltei a trabalhar um pouco mais perto de uma metodologia sistema, porque o treinador que eu trabalhei, o Dmitry Parfenov, era um cara que jogou 8 anos no Spartak, jogou Champions League, foi campeão russo várias vezes, e ele já tinha um parâmetro já maior e a metodologia ficou mais acessível, né, o processo, para mim poder ajudar ele. E a gente desenvolveu trabalhos muito interessantes dentro de uma ideia mais sistêmica, e eu também consegui desenvolver aquela a base metodológica na parte da preparação física, que foi o que tu estava me perguntando, que é a questão do desenvolver o treinamento de força, que ele te dá uma base para que tu possa ser forte e rápido e veloz, que hoje o futebol está pedindo muito isso, e, ao mesmo tempo, desenvolver prevenção, que é muito importante hoje num clube de alto nível, tu poder ter os jogadores com performance e, ao mesmo tempo, minimizar o máximo possível o número de lesões, porque lesões vão ter, mas tu só precisa diminuir o nível da lesão e também o número de lesões. E, através da prevenção e do treinamento de força, tu, com certeza, se tu fizer o caminho certo, né, com adaptação, com progressividade, com variabilidade de carga, com desenvolvendo padrões de movimento para depois desenvolver sobrecarga, não tem como não dar certo. Né? Eu posso falar isso porque eu, além da teoria, eu tenho a prática. Hoje em dia eu vejo que muita gente tem teoria, mas a prática realmente, às vezes, os profissionais deixam a desejar. Hoje a gente tem alguns modismos, por exemplo, hoje em dia nos clubes, o preparador físico, no Brasil principalmente, dificilmente tu consegue entrar num clube grande como preparador físico se tu não tiver alguns cursos de preparação física. E não que isso seja ruim, eu acho que isso é fundamental para a questão de modernidade e também de capacitação. Né? Agora, isso sem a prática não tem como dar certo. Né? Porque a prática é o dia a dia, é a conversa com o jogador, é o olho no olho, e isso o curso não te dá. Né? Isso o curso não te dá. Então, para mim, que sou um preparador físico de campo, não sou o preparador físico da academia, para mim isso é muito importante. Né? E, às vezes, a gente, no meu caso, eu tenho alguma resistência no Brasil por não ter esses cursos que, por exemplo, cursos da Exos, cursos de capacitação de preparação física, que acabam restringindo um pouco o mercado. Né? Até porque, hoje em dia, no Brasil, o preparador físico ele só tem um espaço que eu vejo, que é dentro da academia, desenvolvendo padrão de movimento, desenvolvendo treinamento de força, fazendo prevenção junto com os fisioterapeutas. Agora, o preparador físico de campo, ele está perdendo espaço. Está perdendo espaço. E isso é algo que a tendência é cada vez mais diminuir. E acontecer como tem na Europa, né? Que hoje os preparadores físicos, em alguns times, são assistentes técnicos. É isso. Né? A gente discutiu muito isso naquela época, né? A gente brincava que daqui a pouco ia mudar a nomenclatura. Exatamente. Para que se tenha um espaço, para que se tivesse um espaço dos preparadores físicos. E eu lembro que o Skinali brincava, falava, pô, Skinali, vai acabar o preparador físico. Não, professor, eu sou um auxiliar técnico científico. Ele já estava arrumando o professor Rodrigo Skinali arrumando a nomenclatura para ficar por perto. Professor, quando a gente fala de metodologia, a gente fala de alguns desafios. Eu vou te passar um pouco daquilo que eu também tive no começo, porque eu joguei os últimos 5 anos da minha carreira como atleta fora do Brasil e passei pelo tradicional, pelo sistema integrado, que na verdade era o mais conectado com o tradicional, tinha uma relação muito forte ainda com o tradicional. E o último ano meu fora do Brasil, eu comecei a conviver com o sistêmico, de uma forma assim não tão estruturada, mas eu percebi ali algumas coisas diferentes. Eu havia comentado com você na época da juventude, e aquilo me atraiu.
O meu Sim. desafio na minha cabeça era o seguinte, beleza, mas como que eu vou aplicar isso no Brasil, onde não se falava muito dessas ideias? E logo depois que a gente trabalhou junto, também foi, já te falei isso em off, que foi dali que eu entendi da possibilidade, sim, da realização da implementação dessas ideias. Porém, depois de algum tempo já trabalhando com a mesma comissão técnica, a gente se deparou com a situação, com o desafio do controle de carga, né, a quantificação exatamente do trabalho, e passava muito pela ideia do atleta brasileiro, do jogador, que às vezes o cara mais técnico naqueles trabalhos que a gente fazia, por exemplo, que utilizando mais bolas lá no princípio, estou me reportando lá no princípio, os caras tinham tanto recurso técnico que eles acabavam não treinando tanto a parte física, que a parte técnica fazia a bola andar, e aí você fez a bola andar, o jogo andava. Quais foram os teus desafios em relação a essa quantificação? Você já falou um pouco agora do controle de carga, mas essa relação direta também com a prevenção, né, de lesões, isso é algo que não sai da minha cabeça, esse cuidado. Hoje o atleta tem sim uma vida útil bem mais interessante do que, por exemplo, eu tive quando atleta. Como que foi para você, do Michel, que eu conheci lá em 2011 e que já tinha essa ideia do trabalho sistêmico, como que foi toda essa conquista de controle, né? De dizer, não, agora isso aqui tá sob meu controle, eu entendo bem isso que me deixa confortável em adaptar ou de colocar, às vezes, como primeira ideia de trabalho. Bom, então, toda a metodologia ela sofre adaptações, né? Por exemplo, a metodologia sistêmica, né, a periodização tática, vamos dar como exemplo, nem mesmo o próprio criador dela, o professor Vitor Frade, não conseguiu desenvolver ela nos clubes que ele trabalhou. Na verdade, ele inseriu o processo, mas ele mesmo não é treinador, né? Ele é um professor na Universidade do Porto. Então, eu acredito que todas as metodologias elas não são 100% fidedignas a si mesmo. Na teoria são, mas na prática não. Porque tu vai relacionar em relação à cultura, a perfil de jogador, a identidade do clube. Por exemplo, nós não poderíamos ter um treinamento de força sem ser desenvolvido no Juventude, porque a característica do clube qual era? Um clube de força, um clube de pegada, né? Um clube que os jogadores tinham que ser fortes para pressionar o adversário, para poder reagir rápido e ter prontidão muscular, né? E isso tudo tem a ver com o treino de força, tem a ver com o trabalho de potência, como por exemplo. E se nós fôssemos desenvolver a metodologia sistêmica de cabo a rabo, nós não poderíamos fazer os treinamentos de força que nós fazíamos antes de um trabalho de 3 contra 2, dentro da ideia do modelo de jogo, né, desenvolvendo abertura de campo, infiltração, subprincípios do jogo. E a gente trabalhava assim, fazia os agachamentos, fazia trações, desenvolvendo o estímulo de força, mas, ao mesmo tempo, fazia os confrontos 3 contra 2, 2 contra 3, situações de jogo, dentro da ideia de jogo, né? Marcando por zona, que era o nosso objetivo, marcar por zona, trabalhar com infiltrações, trabalhar com ultrapassagens, era tudo dentro da ideia, dentro da nossa ideia. E a gente fazia os feedbacks em cima da nossa ideia, né? Não fazíamos feedbacks com os jogadores com ideias de outros clubes. Era a ideia, a nossa metodologia, o nosso modelo de jogo que a gente desenvolvia. Então, eu tenho bem claro na minha cabeça como eu preciso trabalhar. Claro que, hoje em dia, com a tecnologia, com a telemetria, a gente tem muita vantagem, diferente daquela época que a gente não tinha nada, né? A gente poderia controlar alguma coisa ali em termos de carga, principalmente carga interna, com frequencímetros, né? Mas hoje em dia, com a telemetria, com a tecnologia dos GPS, a gente tem muita vantagem.